O governador da Califórnia abraços com um imigrante ilegal. A partir de agora, o Predador anda à caça e nós contra-atacamos com um convidado vindo diretamente do estúdio que criou o monstro. Antes de Harvey Weinstein, Kevin Spacey ou Bill Cosby, existiu aquele que fez o jovem Arnold Schwarzenegger passar um mau bocado na selva. O Predador original, do deus do cinema de ação dos anos 80, John McTiernan, trouxe até nós o alienígena mais letal que o cinema para grunhos já conheceu. Um insuspeito cruzamento entre o Apocalypse Now e Alien, tão bem sucedido que conseguiu erguer o seu antagonista à categoria de ícone da sétima arte e inspirou centenas de cópias de série B, dado o seu conceito tão simples e eficaz de músculo, suor, testosterona e armas engatilhadas. O nosso convidado é argumentista e autor de uma série de bonecos chamada Bruna Leixo e é provavelmente o convidado mais recorrente no que toca ao universo podcast nacional Homemade. Chama-se Pedro Santo, apelidado por alguns como a voz de uma geração, e regressa ao VHS para comentar aquele que é, julgo eu, o seu filme preferido de todo sempre. Olá, caro Santo. Olá, Daniel. Olá. Pá, eu estou ofendido já com duas coisas. Olá, Carlos Santos. Caro Santo, Pedro Santo. Caro Santo. Ai, caro Santo. Ok. Caro Santo. Desculpa, Eu sou caro, sou estimado. Acho que está bem. Exatamente. Tu não achas, não é, Paulo? Paulo não acha. Não, a questão não é essa. É que eu Fazia mais sentido ser Carlos do que Caro, para ele. Percebi mal. Não há stress. É mais justo eu ser Carlos do que Caro. Ainda por cima é um nome bué vulgar, não é? Carlos, logo. Carlos, sim. Mas sim, queria dizer três coisas. Por já, ainda me acontece durante uns segundos sempre que alguém fala num predador, nesse contexto, e dizem só que é um predador. Eu por uns segundos penso sempre que é um predador. O predador, o nosso. Sim. Tal como acontece às vezes quando é... Eu também nunca remeto para... Nunca associo a outra coisa que não o Quer predador. dizer, passado um bocado associo, né? Passado uns segundos. Quando lês o artigo e percebes que houve crianças violadas, com a DEC é a mesma coisa. No segundo parágrafo já percebes que estão a falar do Carlos Cruz ou algo do género. Não, é logo no título. Mas fica tudo muito mais fixe antes de ganhares essa consciência, não é? Parece uma notícia positiva, não é? Porque o predador, apesar de tudo, eu torço por ele. E esse predador não é? Obviamente. Outra coisa é a questão do cinema para grunhos, que eu acho que é mentira, mas vamos falar nisso mais à frente. Acho que o predador é bastante mais profundo do que o que lhe dão crédito. Não vamos dizer que uma coisa não é o que é só porque gostamos dela. Atenção. Mas eu acho, objetivamente, acho que não é para grunhos. Acho que é um filme de ação, mas lá está, é o que eu estou a dizer. Acho que tem bastante mais profundidade do que o que lhe dão crédito à partida. Depois outra coisa é aquilo da voz de uma geração, só uma pessoa é que diz isso. E é para me chatear, portanto não. Yeah. Agora já vão duas. E já agora qual é a tua geração? Eu tecnicamente sou dos primeiros millennials. Os millennials, a teoria mais forte diz que nasceram em 1980. Eu sou a primeira fornada. Então pronto, bem-vindo à minha fornada também. Então. Somos o bicho original. Exatamente. Sim. Era mais fixe se fosse de 87, que é a data do filme. Mas é tudo a mesma geração. O filme, nós, tu também, Daniel. És mais garoto. Exatamente. Sim. Mas a geração é a mesma, lamento. Então, vocês lembram-se da primeira vez em que viram o filme? Eu lembro-me e vi o filme muito precocemente. Era bué garoto e aquilo meteu-me um ganda cagufo. Também vi muito novo, porque antes era o que acontecia, as pessoas viam logo as coisas novas nos anos 80. Exatamente. Não havia pudor, não é? Não havia pudor. Não havia perigo de nada, na verdade. E tive muito medo também porque, sobretudo, aquilo é um filme que é passado de dia, na prática. Tem uma outra cena à noite só. E o que não é nada comum, não é? Um filme com tanta tensão, não é? E tanta carga de violência. Conseguir criar aquilo de dia Mas a selva é muito escura. Tem a coisa das árvores também. A selva é escura, mas continua a ser de dia, ou seja, não é sombria, é assim, é escuro de selva, é denso. E a cena das árvores assustava-me porque eu estava habituado nos filmes que me tinham medo de me assustar com o sótão, com a bruxa, com essas coisas, que apesar de tudo é um bocadinho distante, só que eu me afastava. Mas árvores, quer dizer, árvores há em todo lado, eu comecei. Pois é aquela camuflagem do gajo, não é? Sim. Tem ali muita coisa. É a tecnologia das armas e tudo, não é? Que tu olhas para aquilo e pensas, isto matava-me que era um instante. Eu acho que é todo um build-up, não é? Que chega até aquele confronto final.
E parece que o filme está construído em crescendo. Começa como sendo um filme de guerra primeiro, não é? Não, começa como sendo um filme de sci-fi. Por causa da nave. Começa com uma nave. Exatamente. Esse plano eu acho que é dispensável, mas pronto, está lá. Mas eu acho que, sabendo à partida que há um elemento de sci-fi, que tu não o vês, só ao fim de 40 e tal minutos é que tu vês um vislumbre do Predador ainda camuflado, não é? Até lá é quase tipo Aliens, não é? Ou completamente, Alien. É criar, aquilo é suspense. É cinema old school. E depois tu vês um filme de ação convencional, quase. Se os fuzileiros, aqueles gajos de intervenção especial, que são os gajos mais preparados para lidar com uma situação daquelas, vão sendo eliminados um a um, tal como no Aliens... tu és completamente indefeso perante uma coisa daquelas, não é? Todo este clima de tensão, e depois tu tens lá um personagem que eu acho que é fundamental, que é o Billy, que é um gajo que tem um sexto sentido, que é uma espécie de Billy é o índio, tens de dizer. É o índio, exatamente. É o índio do Predador. Exatamente, o Billy. Que ele percebe desde o início que existe algo. Ele consegue ler os sinais, não é? Na floresta. Ele é tipo Legolas. Do que aconteceu. Ele é o tonto. Ele é basicamente o tonto. E ele percebe que há algo mais para além das árvores. E é esse processo de descoberta que nós vamos tendo ao longo do filme, em que tu percebes que eles estão a ser vigiados, estão a ser caçados, estão a ser perseguidos, através daquela visão do POV do Predador, que é em infravermelho. Super inovadora para a altura também. Exatamente, e foi das sequências mais complicadas de gravar até. Houve uma unidade dedicada só a fazer isso. E essa cena toda que foi do ataque aos guerrilheiros, lá o compound dos gajos, foi filmada por outro gajo, não foi filmado pelo John McTiernan? Foi pelo Craig R. Baxley. E eu não sei se foi sem querer. Era o gajo que fazia as cenas dos Soldados da Fortuna. Pois, eu acho que foi de propósito para ter aquele ar de filme de ação clássico e genérico de porrada e piadas intervaladas, e depois cortar automaticamente quando eles são... Nunca diria, eu hoje sei que as sequências foram feitas por outra pessoa, e aliás o McTiernan queixa-se bastante de não ter tido tempo para poder filmar essas sequências, que ele teria feito de outra maneira. Mas o que é que ele estava a fazer? Mas eu acho que funciona bem assim. Eu acho que foi a questão do fato na altura. Acho que foi a questão do fato na altura, porque vocês devem saber que o Van Damme mas temos que falar era disso. O Predador original. Que era um gajo dentro de um fato rosa-choque, e aquilo não estava a funcionar, as gravações não estavam a funcionar, e o Van Damme, durante a primeira semana, recebeu o contrato para entrar no Bloodsport. Ou continuava com aquele contrato que era de um gajo dentro do fato em que a cara dele nem sequer aparecia, ou tinha a oportunidade da vida dele de ser a personagem principal num filme. Então ele fingiu, desmaiou, não é? Para poder rescindir o contrato e poder ficar livre para entrar no Bloodsport. Para quem não sabe, o filme foi gravado, foi criado então um monstro. Vocês viram imagens desse monstro, do primeiro monstro, da primeira versão do monstro do tipo Predador? Um insetoide. Pronto, aquilo era uma coisa, na prática era muito difícil executar. No fundo foi isso que aconteceu. Então tiveram que alterar o monstro completamente para o monstro que nós conhecemos hoje, sendo que é muito mais humanoide, é muito mais parecido com um homem forte, em termos de estrutura. E o que me parece é que o próprio Van Damme foi dispensado, porque aquilo não estava a correr bem com ele, não por culpa dele, mas por culpa de tudo. Consta que o gajo chegou à rodagem e lá é que percebeu que nem sequer ia aparecer a cara dele. Exatamente. Portanto, ele deve ter lido o briefing. E foi o Arnold Schwarzenegger, que arranjou a solução para a questão do fato, telefonando diretamente para o Stan Winston, que tinha conhecido durante a rodagem do Exterminador Implacável, para tentar, em contrarrelógio, criar uma solução para o problema que eles tinham. Pedro Santo, porquê é que o filme é mais profundo do que aquilo que aparenta? Eu fui maturando estas impressões, não é? Sim. Mas, por exemplo, a questão do... Eu acho que se calhar foi sem querer, mas resultou muito bem o choque entre o filme de ação clássico em que os gajos, os machos alfas, os 7 machos alfas, chegam ali a escavar com tudo e depois são confrontados com uma entidade que não conhecem, e o tom do filme muda bastante, fica mais lento, ninguém percebe o que está a acontecer, fica mais sombrio. Eu acho que não é por acaso que aqueles gajos são 7 gajos bastante distintos, todos machos alfa à sua maneira, todos muito fortes, todos muito machos. 7 magníficos.
E depois o Predador em si tem alguns traços femininos, não é? Tem cabelo comprido. Ou lá o que é aquilo. Rastafari, pá. Eu nunca faria tal associação, mas tudo bem. E depois há outra que é a rapariga que também se safa, não é? Sim. No fim, obviamente, que o Schwarzenegger se ia safar. Mas há muito quem defenda. Na coisa do John Carpenter, tu pensas que o Kurt Russell se safa e depois é o que é, não é? Sim. Isso não, às vezes não. Nesta altura, o Schwarzenegger, o que é que ele tinha feito antes disto? O comando? O Exterminador, pá. O Exterminador, sim, tens razão. O Schwarzenegger, como humano, morreu uma vez, acho eu. Portanto, matar o Schwarzenegger é muito complicado. Verdade. Depois há muito quem defenda que o Predador, por exemplo, a cara do Predador remete para uma parte da anatomia feminina. Portanto, há muito quem defenda que aquilo é. Que uma aquilo vagina, queres tu dizer? Sim, quer dizer. Pois. Ligeiramente. Aquilo é quase. Eu acho que aquilo é um facehugger recaustado. Mas foi a mesma coisa, e o Alien tem a mesma leitura. Sim. Portanto, há muito quem defende. Eu acho que aquilo há ali coisas que não estão nada. Por acaso, mesmo as mortes deles são muito associadas às manias que eles têm, ou seja, sei lá, lembro-me do cowboy. Não me lembro os nomes deles, é sempre. É o cowboy da metralhadora. Jesse Ventura, interpretado pelo Jesse Ventura, sim. Que também foi político, não é? Eu não sei o nome dele. No filme. Ele foi wrestler, agora depois com a carreira como Blaine, no filme chama-se Blaine. É Blaine, exato. Pronto, o gajo tem aquela tirada um tiranossauro sexual, por uma escarpa. Sim, tem aquela tirada de... Por exemplo, isto pode ser completamente absurdo. O gajo diz que é um tiranossauro sexual e acaba completamente penetrado por aquele plasma, não é? E depois tem outra coisa que é, diz que não tem tempo para sangrar e o gajo acaba por não sangrar, porque aquela porcaria, a ferida fica cauterizada. Mas tu vais mesmo aí a fundo a coisas que... Não, eu acho que nada é por acaso ali. E se fores ver todas as mortes, elas estão associadas minimamente a bodegas que eles tivessem. Sim, há aquelas coisas ufanas que os gajos iam e todas manientas. O gajo... Tens aqueles gajos menos másculos, que eram o Hawkins e o... tem um nome hispânico. Aquele que morre com uma... Sim. Que leva com um tronco ou assim, já não sei, depois andam a arrastá-lo, não sei o quê. Há aqui que é o Poncho. Eu sou fã... É o Poncho, exatamente. Poncho Ramírez, pai. Eu sou fã, posso tentar arranjar teorias ao longo dos tempos, mas eu comecei a lembrar, a tentar perceber mais estas coisas, quando li sobre o Alien e o facto do Alien ter uma heroína e não um herói, que era... Sim, não era comum. Não era comum e continua a não ser, não é? Vocês viram-no recentemente? O Predador, eu vejo muitas vezes, sim. Sempre que apanho, vejo. Eu revi agora o 1 e o 2 esta semana. Fogo. Passou. Reviews. E eu vou-te dizer uma coisa. O filme envelheceu muito bem. O filme envelheceu... O 1, sim. O Predador. E eu julgo que o 2 também. O 2 também. Aliás, normalmente o que acontece é sempre que sai um Predador novo, torna o primeiro e o segundo melhor. Não costuma acontecer. Eu ainda não vi este, mas... Isso é verdade. O que vale é que não tem sido muitos mais. É mais os JVPs do que outra coisa. Mas, tirando uma ou outra questão dos efeitos visuais, mas são coisas muito pequeninas. Mas no 1, é que eu no 1 não sinto isso no 1. Sentiste isso no 1? Eu sinto que há ali algumas questões, agora em relação aos raios de plasma, do canhão do canhão do Era como eles, era aquele clássico coisa de choque que se fazia na altura, não é? Aqueles efeitos dos choques quando ele sai da água. Que aquilo era animação, aquilo era desenhado à mão, não era? Era como se fosse cartoon. O croma, não estão ali perfeitos, mas para os padrões daquela época, era o melhor que se poderia fazer. Um erro crasso que aparecia na versão VHS da altura, que eu me lembro de ser puto e era uma coisa que já sei. Que ganda bronca, não sei que. Era quando o Carl Weathers... Exatamente. Quando o Predador o apanha com aquelas duas adagas que ele tem no punho e o levanta, ele vê-se o braço atrás do colete, vê-se o braço completo. Ele tem o braço escondido atrás, não é? Sim, e é um pedação enorme. Que era uma coisa horrível. Deitava por terra a credibilidade de todo o filme, só aquele pedacinho. Também vi este filme bastante novo. Eu deveria ter uns 10 anos quando o vi. O turning point do filme é quando o Arnold se apercebe que a lama consegue camuflar o seu calor corporal. E isso, de alguma forma, pode-lhe dar uma vantagem para poder montar uma armadilha e confrontar o Predador.
É um bom gimmick, sim. Para dar ali uma reviravolta, sim. Porque ali é quase uma espécie de sozinho em casa, em que o gajo tem que montar as armadilhas, mas em vez de dentro de casa é fora de casa, não é? Para apanhar o predador. Vocês sabem, só uma coisa, Paulo, essa coisa do sozinho em casa, o sozinho em casa copiou o Dead Wish 3, acho eu. O Charles Bronson é que fez isso primeiro. Havia uma vizinhança que era muito... Pronto, então anos 70. Já foi 70 e qualquer coisa. Eu acho que foi o Dead Wish 3, pá. Mas é bom que ele faz umas armadilhas para uns gajos que querem entrar em casa e são muito agressivas, não é como as do Kevin. Exatamente. Opa, vocês nunca viram aquela montagem que fizeram que um fã fez com as armadilhas de sozinho em casa, mas com sangue? Adicionaram sangue. Pronto. Sim. É pá, já apanhei isso, sim. Tudo nos leva até aquele confronto final, mano a mano, não é? Em que eles estão frente a frente e o momento, porque todos nós esperávamos quem é que está por trás daquela viseira. Opa, e há ali aquele momento de suspense em que muito lentamente ele tira aqueles tubos que deitam aquele gás, aquele fumo. E o que nos revela é das coisas mais feias, horrendas e assustadoras que alguma vez podia existir, não é? Que exagero, meu Deus. Exatamente. Ele está-se a lembrar da primeira vez que viu aquilo quando tinha 11 anos. Sim, exatamente. Agora já estamos todos muito habituados, não é? Sim, aquelas mandíbulas duplas, sim. A única coisa que eu consigo equiparar àquele clímax é o momento em que o Vader tira o capacete e revela o rosto do Anakin ao filho. É um velhinho que ali está, afinal. Mas ali sai um bocadinho gorada. Eu gostava que houvesse um predador que aparecesse no Guerra das Estrelas e acabasse com essa porcaria de vez. Matava toda a gente, matava os gajos. Juntavas o universo também, não é? Juntavas o universo Predador. Sim. Exatamente. O Alien e o Predador juntavam-se e acabavam com isso. Vocês conseguem imaginar o Jar Jar Binks a ser espalmado numa parede com aquele arame? Sim, aquela rede que vai apertando. Por acaso gosto muito dessa arma. Sim. Pronto, é só para ficarem com essa imagem. Podem não conhecer o nome do convidado que se segue, mas garanto-vos que já viram o seu trabalho. Começou ao lado de Stan Winston a criar efeitos práticos em alguns dos mais emblemáticos filmes de Hollywood, como o Terminator ou Aliens, e após a morte do mestre, criou o seu próprio estúdio, a Legacy Effects. Pelas suas mãos e da sua equipa, já passaram o escudo do Capitão América, as garras do Wolverine, o fato do Iron Man e muitos outros filmes de peso. Ele chama-se John Rosengrant e já o puderam ouvir no nosso podcast quando falávamos em Parque Jurássico. Já lá vão 3 anos, vejam bem. Um dos mais icónicos alienígenas mortíferos do cinema, o Predador, obrigou nos anos 80 o nosso convidado e a sua equipa a voar de emergência até à selva mexicana para salvar uma produção em apuros. Nós voltamos a seguir esta história contada por John Rosengrant. In the 80s, was it easier to do special effects more than it is now, or is it the other way around? It's just different. In the 80s, you were called upon to try to do everything. And, there would be limitations to it. I think what's great is having both things, both the CG and the practical, and finding ways to combine the two to do these effects. I think it gives you the best of both worlds. So I think at your fingertips today, there's a lot more that you can do and put up on screen. There's nothing that can't be done now. The 80s, you had to work within limitations, but take a movie like Aliens, I thought we did a pretty damn good job considering that all of that stuff was done live and painting out. There was no painting out anything back then. It was, you had to hide the wires, you had to hide the rods, you had to hide the way, you had to shoot it, not to reveal those things. And I think that training is really valuable. It's funny, having done it old school where you had to do it all in camera, and then now it's somewhat lazy at times too. It's funny how people, don't worry about it. We'll cut it on CGI. The people who works on computers don't think it's lazy, I think. No, it's work for them, so they love it. On Predator, was it very complicated to do the Predator's costume? It was done in such a short period of time. That was one of those 911 calls that came in.
because they needed help. What they had shot with wasn't working for them in the film. Arnold was good friends with Stan in the studio because he knew us, obviously from the Terminator. Yeah. And the James Cameron connection, and he recommended that we build that suit. It turned out terrific. It was all hands on deck trying to get that thing done. Mm-hmm. I have to, give a shout out to Steve Wang and his cohort there, Matt, who were, doing the lion's share, a lot of that work. But I ended up, sculpting on the suit and his feet and a lot of, jumping in because we were also in the middle of other movies going on. So we had to squeeze that one in, and it turned out quite well. A lot of extra hours, I imagine. on the first one, when you got the 911 call for the suit, you didn't found Jean-Claude Van Damme on the set, right? No, he was gone by that point. He was gone by. Okay, I think he wouldn't be very scary on a pink outsuit. I think he was pink the suit that he was wearing. You tried in Monkeys, am I right? That suit to make the invisibility cloak. Yeah, I honestly don't know much about it, but that I think Steve Johnson and Boss Films had done something, and it just didn't turn out the way they intended. Vision and everybody had hoped, and they brought us in. I don't know if it's artistic differences or what, or if it just was a change in direction. But, in the end of the day, it became a great opportunity for us and to create a very memorable character. So we felt like it was pretty cool. You were more involved in the second Predator, right? I was very involved in the second Predator, yes. I was extremely involved with that one. I remember that one being exhausting, too, because you're suddenly now it's multiple Predators, and you're trying to, make it different and interesting. And I had come up with a new paint scheme for the thing that actually was very complicated. And I remember working awfully hard painting those things into the wee hours of the morning. Yeah, and now you have different clans of Predators. Yeah, it was fun though. We got to take that Predator idea and that mythology and expand it. So that was a lot of fun. You were also involved in the Predators gadgets, the guns and all that stuff? Yeah, all the weapons and things. We were helping to design all of that as well. Which gun or gadget was the most challenging for you to create from Predator? I remember that that flying disc was a lot of work because it had to light up and open up and had to do all these things that were back then when we were working on this stuff. I mean, now there's all kinds of LEDs and programs and computer things that can help assist you with electronics and all that. But back then it was pretty old school. That one was pretty tough to make. You work in these two huge franchises, the Aliens and the Predators. As a moviegoer, how did you saw the crossover between these two beasts, the Alien versus Predator? Well, we never did do that one. The Aliens versus Predator. I know. As a moviegoer. Oh, as a moviegoer, I love that comic book. I love the idea of it with them hunting and all that. I just, we, for whatever reason, I don't know what happened. We ended up not doing that movie, and I just got absorbed in other things. So I quit thinking about them, to be honest. It's like, okay, well. But did you saw 1 and 2, and we did Aliens. We did that with Jim Cameron, and I felt like, and that was important for me because that's the movie Alien was one of the driving forces to make me pack up and move to California to get into this business, because I felt like that was a watershed movie for me. And to work on Aliens was a dream come true, and for it to turn out as well as it did. I think Ridley Scott's movie was a haunted house movie, and Jim's was a war movie with aliens.
And I think it was awesome to have those two things, although related, were so different. And I think that's what made each of them great. So I felt like I got a chance to be part of that, legendary film. And I feel content that I did my share on Aliens and Predator. What monster is your favorite from these two? That's hard, that's... I know it is. I know it is. They all become your babies, you have so much vested in each one that they all become your children. So to pick one, it's hard. So this battle is yet solved. Yeah, is yet to know the winner. No winner there for me. Okay. What's your favorite from your career? I think I have to say it's the same problem. I feel so honored to have been part of the Terminator series. I feel so happy to have made a mark in the Predator and the Aliens, and to have opportunities, to be involved with these Marvel great movies, to be involved with Avatar. They all are so different and exciting, and that to have an opportunity to help bring something that iconic to screen is the favorite part, I would say, of doing this. As you were saying, you worked on several superhero movies such as Batman, Iron Man, The Avengers, The Amazing Spider-Man, which I'm not meaning now that you worked on, but which is your favorite superhero? I always thought Iron Man was cool before it even was a movie. That was one comic book that I would kind of read back when I was a little kid. I don't know why, I just thought that was kind of cool that there was a suit. And then when that happened and we got to work on that, dream come true. Yeah, I thought that was really cool. I loved what Jon Favreau did with bringing that to life, and I think Marvel did an excellent job of turning him into one of the biggest superheroes ever. Your company, the Legacy Effects, it's really specialist in making suits, all kinds of suits, right? Yeah. Yes. Now that you are, it's become a new niche for us. Now that you are talking about the suits, I think you did the RoboCop, the reboot suit. We did. What was the major improvement on the older suit between the new and the older suit? Well, I think just the materials that we can use today, the processes, digitally sculpting and rapid prototyping these things to get very cleaned machine parts, and to try to give that suit a lot of mobility that I don't think they had back in the day when they did that. So that was a neat thing to be involved in. I liked the whole tone of that new RoboCop. So I was glad we were involved in that. Thank you for having the time to speak with us, since I know you're very busy. All right, guys, good luck. Chegou a hora de falarmos no Predador 2, não é? Gostei muito desta história, gostei muito da história do João Rosengrant. Muito elucidativa, não é? Gostaste de conhecer um bocadinho mais dos bastidores? Foi fixe? Sim, gostei. Antes que eu me esqueça, queria só lembrar que há 2 filmes do Predador feitos por fãs, não é? Que agora existe esse fenómeno. Não sei se já viram, estou no YouTube, tem para aí 20 minutos cada. Como ou 15, é que isso se chama? Um deles passa-se para aí no século XVIII ou XVII? Um é nas Cruzadas, acho eu, durante as Cruzadas, e o outro é no Japão, na Segunda Guerra Mundial. E estão bem feitos, pá. Estão bastante bem feitos. Acho que vi o das Cruzadas, acho eu. Basta procurar Predator fan-made e aparece. O fanpic, não sei como é que costuma dizer isso. Pronto, e nós sempre imaginámos, quer dizer, pelo menos eu que sou fã, o Predador noutros espaços temporais, não é? Não só na nossa... Sim. E nunca o fizeram. Os dois deixam isso em aberto, ou dão essa referência. Quando ele no fim lhe dá uma pistola do Luís, do século XVII, ou aquelas pistolas. Sim. E eu pensei, então eles já cá estão há muito tempo, já cá vêm há muito tempo. Verdade, e eu disse, verdade. Sabes, mas estão cá há muito tempo o quê? O gajo foi a um museu e tirou aquilo. Ou seja, e destruiu a
Eu estou contente. Mas eles guardam troféus. Sim, despojos de guerra, não é? Sim, troféus. Bom, então em relação ao 2, para quem nunca tiver visto, o primeiro filme passa-se na selva, o segundo transporta o Predador para a cidade, não é? Para a guerra urbana, porque ele vai lá... Para a selva de pedra. Ele vai cair lá no meio de uma batalha de guerrilhas daquelas de droga, não é? De gangues de droga, gangues, sim. Vocês gostam do 2 ou não? Como é que é? Eu gosto do 2 é do complicado, não é? O 2 é complicado. Epá, eu lembro-me perfeitamente da primeira vez que o vi, também, porque eu tinha uma grande expectativa em relação ao Predador 2. No início dos anos 90, 1990, quando sai o 2, eu confesso, a imagem é do Predador, a imagem que está na capa é do Predador, lá no cimo de um prédio. Agora, eu não sabia que o Arnold não faria parte do elenco. E isso para mim foi um choque inicial. E quando percebo que é o Danny Glover o personagem principal, pá, fiquei um bocadinho agastado com isso ao princípio. Confesso que senti que ele era um digno herdeiro da tocha do primeiro filme. Eu também acho que sim, pá. Para já, a personagem principal para mim é o Predador, não é nada desses gajos, não é o Schwarzenegger, nem o Danny Glover, nem esses bananas. Eu acho que o 2 ou seja, sofreu um bocadinho o mesmo problema do Padrinho 3, acho eu, à devida escala, não é? Mas acho que não é assim tão mau, nem coisa que se pareça. Acho que é o segundo melhor, a larga distância dos outros. Sim. Tendo em conta que eu não vi ainda este último, mas não tenho grande esperança, na verdade. Este foi o primeiro Predador que eu vi, tenho-vos a dizer. O 2? Sim, porque apanhei-o, foi quando deu uma vez na televisão e não só meteu-me aquele cagufo que eu já tinha falado, como o filme tem lá uma cena de sexo assim muito rápida. Sim, e lá. aquilo, eu ainda era muito precoce e aquilo mexeu comigo. E nota-se, e é full frontal, a gaja está toda nua. Imagina o pequeno Daniel, não é? A primeira vez que vê aquilo eu percebi que havia ali qualquer coisa naquela cena que mexia comigo. Tenho esta imagem de me lembrar. Portanto, o Predador para mim é medo, muito medo, porque o filme é sangrento e violento, não é? Tem muito gore. E aquela cena de sexo. Um filme que nos educou a todos, vai saber, e educou-nos a todos em tudo. Todas as coisas que importam na vida, no fundo. Tudo o que aprendemos foi no Predador. Eles expandiram a mitologia do Predador, não é? Porque o gajo tem mais acessórios, tem mais tralhas. Há lá uma cena que eu acho muito boa, que para mim é tipo, isto é cinema, que é quando ele está invisível e vai a caminhar num beco lá em Los Angeles. Exatamente. E os pés dele a andar por cima da água em transparente. Estava muito boa para a altura. Não, até para hoje. E vocês deram-se conta que aquele filme passa-se no futuro daquela época. Mas o filme abre com uma Los Angeles em 1997. É isso sim. Aqui na sinopse fala em 97. Mas é pouco, sim. Quer dizer, mas não há, na prática não há futurismo nenhum, não é? É só... Não. O metro é uma porcaria. É só para nos dizer que o crime vai aumentar daqui a uns anos. Sim. Para isso o que eles deviam fazer era... O Moreira que faz o Leite comigo, não é? Falou uma vez num filme russo, acho que era russo, que se passava no futuro e era no ano 3500. Portanto, esses não arriscam, não estão para... Não é como o 2001, Odisseia no espaço. Mas ali aquilo é um futuro dali só ao meio dúzia de anos, não é? Quer dizer, metes 3500 anos e pronto. Assim, exatamente. Aqui não, aqui pronto, ficou datável muito. Eles já estão a pensar na capitalização que podem fazer dos filmes quando eles voltarem, quando for o ano, não é? Como foi agora o Regresso ao Futuro, não é? Que nós há 2 ou 3 anos chegamos ao futuro do Regresso ao Futuro. Depois podem voltar a ganhar umas royalties com isso. 1997 foi um ano Os alugueres do Predador 2 voltaram a subir tipo 20%. Aquele início do filme, o início é muito bom. Eu gosto muito do início. Remeteu-me para o Robocop, mas sem necessidade de ter que recorrer ao sunblock. Porque aquilo era metia muita droga, né? Muita cocaína espalhada por todo lado. E era a esquadra, o interior da esquadra, pá. Era as prostitutas. Guerra nas ruas mesmo, gajos. Sim. Nova Detroit. Pá, aquilo era guerrilha urbana. Por acaso, o Robocop contra o Predador era um bom filme, pá. Lembrei-me agora que o gajo aparecer em Detroit. O Danny Glover era um gajo deslocado. Porque ele já estava velho, Sim, já estava velho para aquelas merdas. Ele já estava demasiado velho para aquelas merdas. Mas ele era uma espécie de Dirty Harry fora do seu tempo, lá. Porque ele tentava, era olho por olho, dente por dente. Ele combatia o crime da mesma maneira, porque senão não havia alternativa. É um trope, não é? Deste tipo de filmes dos anos 80, o polícia que está farto das merdas e que... Está-se quase a reformar. É tipo Juiz e Carrasco. E agora tem esta chatice, sim.
Que são todos os polícias dos filmes, não é? Naquelas esquadras sempre muito arrascas. E se fosse o Caça-Polícias, imagina que era o Predador 2, a vez de ser o Danny Glover, era o Eddie Murphy. Era o Alex Foley, o do Caça-Polícias. Era bom. A ver se ele com piadas. Sempre imaginei, se ele na selva foi o body count que foi, então na cidade vai ser uma carnificina total. Não mas é? continuava a bichar só à noite. O gore vai quadriplicar. Olha lá, o body count na selva, a maior parte, o Predador não os matou. O Predador matou 6 pessoas. 5, aliás, 5. Não, ele mata mais. Os que já estavam pendurados no esse não vi. Não sei se foi ele. Atenção, calma. Não, foi o modus operandi é o mesmo. É verdade, não verdade. Não temos a certeza. Então pronto, tirando esses que não sabemos, pelo menos 3 ou 4, vá. Dos que nós vimos foram 5. Há aquele que é com o tronco, o Schwarzenegger não morre. Eles basicamente acabam por matar mais guerrilheiros do que propriamente o Predador. E mesmo o Billy, eu não sei como é que ele morreu. Se calhar não morreu sequer, não o vimos. Sim. Foi fora da ecrã. Se calhar está lá moribundo ainda hoje. Se calhar estava feito com o Predador. Exatamente. Podia ser um spin-off muito interessante. Sim, isso aí. A personagem do Billy. Olhem lá 2 coisas do Predador 2 que valem a pena ser referidas. Gary Busey. Claro. Sim. E Bill Paxton. Sim, que morre, sim. Também, eu acho que o Bill Paxton faz um reprise do Private Hudson, aqui da personagem do Private Hudson, que é Game over, man! Fala barato. Tem também uma morte, pronto. Vocês sabem aquela coisa dele ter sido o único ator que morreu com um Predador, um Alien e um... O que é que era o outro? Terminator, o Predador, o Alien e o Exterminador, sim. E o Exterminador. Morreu com os 3. E também já morreu, pronto. Morreu com a própria vida. A própria vida também o matou. Olha lá uma coisa. O Predador, eu acho que ele nunca matou uma mulher, pois não? Ele neste filme parece que não a mata porque ela está grávida. Ele não a mata porque ela está grávida. Mas ele matou alguma mulher? Na verdade, ele nunca matou nenhuma. Olha, nos AVPs, os aliens, os xenomorfos, matam gajas. Sim. Agora, o Predador... Se calhar, também, não é? Exatamente. O Predador, por acaso, não me lembro se ele não, mata. No 1 e no 2 não mata. E mesmo no Predadores, o 2010, eu acho que a rapariga também não morre. Não me estou a lembrar bem, mas acho que não. Também já não me lembro. É capaz de sobreviver. É aquela que é Alice Braga, não é? Sim. Alice Braga, yeah. Sim. Mas aqui no 2 eles dão a entender que ele não mata porque ela está grávida. Yeah. Mas eu acho que o Alien é um bicho, né? O Predador tem alguma inteligência, né? Tem um método. Moral, sim. Tem uma moral, lógica por trás daquilo. Uma moral daquilo. associada, sim. Portanto, o facto de ele não matar mulheres também podemos considerar o Predador machista. Mata caça grossa, não sei. Pois, não sei. A mulher é mais indefesa. Não, eu acho que a cena é essa. Ele não mata pessoas que estejam não tenham uma arma. Ele não, armadas, mata um velho. Se tiver armado e tiver capacidade de lutar, ele mata. Pois. A menos que estejam impregnadas. Pois. Olhem, então e a cabecita do Alien no final lá na nave do Predador 2? Não querem comentar essa cena icónica, não é? Sim. Que resultou naquilo que nós sabemos. Sim. Era uma questão de tempo. E basicamente foi um acidente. Essa cena foi um acidente. Que foi acho que foi um decorador de produção que estava a decorar o cenário e achou que ficaria giro ter em display na sala de troféus do Predador uma carcaça de um xenomorfo. Por si só, estaria na gênese da junção de 2 universos que se ramificariam em aventuras gráficas, já existia, pois já existia videojogos, mas já existia a banda desenhada, não é? Ou não? Antes? Acho que sim. Sim. Já existia. Não tenho a certeza. Eu tenho quase certeza. Também não sou especialista na banda desenhada, mas tenho quase certeza que já existia. E se calhar era uma boa altura de irmos aqui buscar então o Predador que apareceu quase 20 anos depois, não é? Que é o Predators. Quase não, foi. Predators. Vocês viram isto? Curtem isto? Eu vi, especialmente por ter o nome do Robert Rodrigues associado. Mas desde meados dos anos 90 que o Robert Rodrigues acalentava o desejo de realizar uma sequela direta do Predador. Após o desenvolvimento dos filmes AVP, os estúdios quiseram apostar numa nova aventura a solo do personagem Predador. E foi aqui que voltaram a falar com o Rodrigues para que ele voltasse a fazer parte da equação e adaptar aquela ideia original que ele tinha. A parte mais, para mim, que eu acho que teria sido um filme diferente, não sei se seria melhor, mas teria sido seguramente um filme bastante diferente, foi o facto de o próprio Robert Rodrigues na altura não ter tido disponibilidade, porque estava envolvido em vários projetos,
para realizar Isso é que não percebo. O gajo andou anos a empurrar esta coisa para a frente e depois quando finalmente tem a oportunidade foram buscar aqui um tipo que é o Nimrod Antal. Não, é um grande amigo, dele, e ele cedeu a cadeira de realização ao Nimrod Antal, que fez para mim um filme chapa 5. Para mim é sem dúvida alguma superior a qualquer um do JVP. Eu gosto do facto de ter expandido o universo dos predadores, mostrando que existem várias castas de predadores. E até não desgostei daquela sequência com os cães. Não gosto nada dos cães. Não gosto nada dos cães. Eu por acaso gostei da sequência. Tenho um problema com os cães. Os cães para as pessoas saberem, não são cães a sério. Os cães predadores. São os cães bichos. predadores. Que eu adoro cães, exatamente. claro, obviamente. Parecem javalis assim muito grandes. Nem podia ser de outra maneira. Mas eu acho que eles fizeram uma cena fixe que foi voltar a transportar o filme para um ambiente de selva, onde as pessoas estão um bocado desarmadas. Isso por acaso sou muito a déjà vu, muito sinceramente. Eles tiveram ali um plot twist que foi revelado logo nos trailers, que é o facto disto se passar num planeta alienígena, não é? Noutro planeta, sim. E nós só descobrimos isso lá para o meio do filme, que eles afinal não estão na selva na Terra, estão noutra galáxia qualquer. Exatamente. E achei aquelas personagens todas muito descartáveis. E depois é tipo as personagens é tipo mandota. Tens um gajo de Yakuza, foram escolher a dedo, estás a ver? É como se fosse assim, um tipo ninja contra o Predador, não é? Um UFC, era uma espécie de UFC All Styles. E tens aquele gajo que envenena pessoas, já nem me lembro bem. Acaba por ser um bocado um contabilista nenhum quase. daqueles gajos é um série contender, a não ser a personagem do Adrian Brody. Pois, não é? É o único, sim. Que é um gajo que está habituado à sobrevivência no limite, no meio da selva e não sei o quê. Todos os outros gajos estão lá, um Yakuza que anda ali com uma espada. Então, o que é que vai fazer, pá? Mas matou um predador, a verdade é essa. Pois, eu acho isso um bocado estúpido. O Danny Trejo tinha que aparecer, porque ele entra em todos os filmes do sobrinho. Isso era, pronto, tinha que ser, e ele é um durão e, por acaso, acho que não é dos piores. Acho que a história do filme é essa, né? Eles foram escolhidos. As personagens todas eles plásticas. Foram escolhidos na narrativa do filme por terem uma habilidade ou uma característica qualquer que pudesse fazer frente ao Predador, né? E depois tens lá o Topher Grace, né? Que é o... É o que envenena, não é? É o Cromito. É o Cromito lá, tipo cientista ou o quê? Eu acho o filme decente. Não é memorável. Dos maiores desperdícios da carreira do Lawrence Fishburne. Tão desperdiçado, o talento dele é tão desperdiçado, e depois também tem um fim tão inglório. Eles são predadores, acho que é o terceiro filme, claramente. Por ordem de preferência? Sim, é ordem. Eu sigo a ordem cronológica, ignorando olimpicamente os ADPs. Eu acho que nem os vi, apanhei sindicados. Há um que é muito escuro, não vejo nada. É o segundo AVP, sim, que tem esse problema. Tem esse grave problema. Os gajos não tinham... iluminação suficiente em estúdio, é horrível. Eu prefiro que a coisa se passasse na Terra, aquela coisa de irem buscá-los para um planeta qualquer. Mas o 2 passa-se na Terra. Não, estás a falar do Predador. O 1 e o 2. O 1 e o 2 passa-se na Terra. O Predador, vão buscá-los para um planeta qualquer que eles usam para caçar, não sei o quê. Essa premissa não me fascina muito. Eu achei piada. Eu preferia. É que ainda por cima o planeta é igual a qualquer coisa aqui da mas Terra. Mas dá assim sempre a sensação do tipo, diferentes. estamos lixados, estamos aqui entalados, percebes? É um bocadinho... É uma reserva mais de caça, aflitivo, é mais aflitivo. É uma reserva de caça. Yeah. Pronto, já estou a ver que em relação ao filme deste ano, não é? O Predador, outra vez com um O, antes deste ano que fui o único que fui ver aquilo, confesso que me desiludiu um bocadito. O filme tem lá ideias interessantes pelo meio, mas depois tem sequências de ação muito genéricas. Eu estava a gostar até meio do filme. E se calhar ter substituído completamente o suspense por humor não foi a melhor jogada aqui. Eles fazem isso, já não há aquela coisa de esconder o monstro o máximo tempo possível. Também não valia a pena, isso, não é? Agora sabemos. O filme atira-te logo para cima da ação e até aí tudo bem, eu aceitava isso. O filme estava a ser interessante até certo ponto. Eles têm lá um personagem que serve de ligação muito vaga ao Predador 2, que é o filho do Gary Busey, interpretado pelo próprio filho. Sim. O Jake Busey, interpretado pelo próprio filho, que trabalha lá como cientista num laboratório. Basicamente o governo, nós percebemos pelo trailer, isto acho que não é nenhum spoiler, percebemos, porque já no 2 nós sabemos que existia um grupo do FBI, uma unidade que andava a perseguir, sabia da existência do Predador. Sim. E estava a tentar capturá-lo. Eles capturam aqui efetivamente o Predador. Depois o filme desenvolve um bocadinho mais, é o facto de existir uma outra raça
de super predador. Gigantes, enfim, também não... Essa teoria também, enfim. É o super mega guerreiro do eles têm Dragon que ter Ball. sempre assim umas cenas. Vocês se lembram-se no final do AVP havia um alien que aparecia a servir de ponte para uma sequela que depois nunca explorou isso, em que se via um cruzamento entre Alien e Predador, que era o mas essa ideia era boa. Sim. A partir dessa ideia, porque já tinha acontecido no Alien 3, o gajo pôs o facehugger, meteu-se num cão e ficou... Saía como cão, sim. Ficou um alien cão. Pronto, só para fechar aqui então a cena do Predador, não é? Epá, não vos quero desmotivar, eu achei que o filme foi uma oportunidade perdida, mas, epá, não é de todo um desastre ao tempo perdido ver o filme. Sim, mas eu vejo. Eu não tenho complexos com isso. Eu também vou ver. Eu já li as críticas todas, também já percebi. Eu vejo. Já percebi, se calhar, já vou meio preparado para uma desilusão. Mas indo dessa maneira, pode ser que tenha uma boa surpresa. Eu até fiquei contente porque vi um dos críticos do público, um daqueles que dá. Há o Jorge Mourinho que dá 3 estrelas a tudo, não é? E os outros 2 que vão alternando entre 1 estrela ou bola preta ou 5 estrelas a reposições no Nimas. E um deles, eu não sei qual, deu uma estrela só, mas disse muito bem do Predador 1, muito bem, e eu fiquei contente. Opa, então, yeah. No mínimo este filme se torna o Predador 1 melhor, e eu fico contente. Eu por acaso tinha alguma expectativa em relação a este filme. Que era o Shane Black, não é? Por causa do Shane Black. Que, para quem não sabe, para mim, é o Hawkins. Aparece no primeiro filme, é ator no primeiro filme. Ele parecia ser a escolha óbvia para fazer o reboot do franchise, já que tinha participado, não é, no elenco do primeiro filme, e tinha seguido também, segundo consta, ghostwriter do argumento durante a rodagem. E é um argumentista conceituado, fez o Arma Mortífera. Exatamente. Last Action Hero. Nós já tivemos no nosso podcast uma ex-namorada dele. Ex-mulher, exatamente. Nicole Hansen. Exatamente. Convidados tão específicos. Yeah. É verdade. Convidámos-la, foi porque ela foi a personagem principal de um filme aí de terceira. Não foi a principal, foi era a gaja. Um dos últimos filmes lançados pela Canon, que é o American Cyborg Steel Warrior. É um pós-apocalíptico. O título diz tudo, sim. Yeah. Não é preciso sinopse, acho eu. Yeah. Mas olha que é um guilty pleasure do caraças meu. Pá, aconselho qualquer um a vê-lo. Sim. Mas continua, sim. E eu acho que isto era o desejo concretizado para qualquer fã. Ter o Shane Black no leme de um Predador. Eu acho que os fãs também... Existe uma tesão louca à volta do Shane Black e eu não entendo bem porquê. É um bocado como aquele como Joss Whedon. Sim, eu gosto muito, mas olha que eu gosto muito dos filmes que ele tem feito como argumentista. Pois, eu não vi. O Kiss Bang Bang, quebra não é? muito. Não sei, eu não vi os Iron Mans, não vi. Ele só fez um também, acho que foi o terceiro. Ele só fez o 3. Mas correu bem, acho eu. Correu, sim, o filme é porreiro, sim. Considerando que é um filme de super-heróis, já vai no terceiro, não é? Mas pronto. Ele tem um ritmo de escrita muito fluido e a realização acompanha isso. Mas a esperança acho que era no sentido. É inovador. Eu acho que o gajo arrisca coisas. Percebe o espírito original do filme, se calhar, não sei. Acho que a esperança era mais nesse sentido. O último ato inteiro do filme foi regravado. Verdade. Isso nunca é bom sinal, não é? E o filme passa-se todo no escuro, meu. Outra vez. Como é que o primeiro filme se passa na selva à luz do dia e é o que é? E hoje, em 2018, se faz um filme que supostamente já não tem medo de mostrar o monstro, não é? Que tem todos os meios e mais alguns para explorar este universo de uma forma visual mais interessante, e não, espetam-me quase metade do filme outra vez num bosque à noite, não se percebe nada. É uma chatice. O Alan Silvestri voltou para fazer o score? Não, acho que não. Embora a banda sonora do filme esteja muito presente. Os temas estão lá todos. Mas não fizeram aquela coisa que fizeram com os Rockies, né? A música do Will Conti começou a ter versões mais lentas, mas era exatamente a mesma música. Se calhar fizeram isso com este Predador. Eu diria que é um copy-paste daqueles... Pois, então é isso. Sim, mas tem uma música bastante icónica. Tem. Estão lá todas. Acho que só não estão aquele som de tambores que aparecia assim. Sim. Porque estavas na selva e era mais tribal. Agora o resto está lá tudo. Não só, deixa-me só dizer, não só a banda sonora, como o design de som, os efeitos sonoros do Predador, aqueles grunhidos que ele tem, muito animalescos, os sons da tecnologia que ele usa. Tudo isso funciona, é uma maravilha, é incrível. Estão a descobrir agora que é um grande filme, não percebo. Estão a ficar convencidos agora, não? Bom, rapaziada, vamos embora?
Amigo Pedro Santo, olha, um grande obrigado por estares. Ora, é sempre um prazer defender o Predador. Essa disponibilidade para estar aqui a falar um bocadinho do Predador não sexual, esperamos nós. Não, é só. Apesar de tudo, só mata pessoas, não é? Exatamente. Apesar de tudo. Privares dessa humilhação, não é? Só as mata. Para vocês, qual é que seria menos mau? Ser atacado por um predador sexual ou pelo predador? Opa. Pá, o Predador, a segunda que o senhor disse. Já que é para morrer, não é? Assim, não conseguirias viver contigo próprio, não é, Pedro Santo? 3 ou 4 tequilas antes e depois e se calhar a coisa até passa mais ou menos esquecida. O Predador não existe. Os Predadores... E visitas um proctologista depois. Portanto, eu escolho uma coisa que não existe. O Daniel escolheu uma pessoa que diz uma coisa que existe. Tá bem, isto era uma realidade alternativa, não é? Do existir ou acontecer. Para mim seria um prazer confrontar um predador. Porque eu sou fã, não é? Ia ficar todo contente. Pedias no autógrafo primeiro antes de morreres, não é? Com sangue. Escreve-me um autógrafo com a tua lança. Crava-me no peito. Agora tiram-se as fotos, não é? Já não há autógrafos. Tira-se uma foto. E uma selfie. Com o Predador. Era muito fixe. Eu estou despachado, amigos. Eu não sei bem como é que é. Como é que se faz no Skype? É com os telefones? Dizemos adeus e desligamos? É isso. Não sei bem como é que é o protocolo nisso. Nós temos esta cena, não é? Quando ligamos uma chamada do Skype, as pessoas ainda dizem estou. É um bocado constrangedor. Sim, tipo, estou, este é o Skype. Opa, eu fiz isso e depois é que depois é que tomei consciência do que tinha feito. Sabe que a minha avó teve telefone já velho e faz uma coisa que é desliga logo, nem bom dia nem boa tarde. É como nos filmes. Sim, pergunta o que tem a perguntar, eu respondo e ela desliga. Eu sempre achei isto estranho nos filmes. Mas como é que o outro gajo sabe que a conversa acabou ou não? Desligaram-te a cara. Desligaram na cara. Às vezes nem percebeste bem, né? Tens que ligar. Não, se calhar liga outra vez. Mas imagina os filmes a terem esses casos de vá, tchau, então vá. Exatamente. Seca. Yeah. Mas depois era giro, era o gajo ficava, tinha um telefonema, estava na torre de controlo e ia dizer, este avião vai se espinhar e não sei o quê. E desliga ao outro gajo. E o outro gajo fica assim a pensar, mas será que a chamada caiu? E ele teria mais alguma informação útil que poderia salvar a... Vou ligar de volta, sim. Deixa-me ligar outra vez. E o gajo, mas eu já te disse tudo. Então, mas tu nem te despediste, não disseste nem boa noite. Acontece um fenómeno engraçado, inverso, que é no Facebook. Vocês vão de reparar, não é? Já devem ter reparado. As pessoas mais velhas... para acabar uma conversa no Facebook. As pessoas mais velhas... nas caixas de mensagens. Nem estou a falar no chat em privado. Tchau, boa noite. Mandam sempre, no final, dizem o que têm a dizer. Estás muito lindo, netinho. Ou não sei o quê, né? Tchau, beijinhos. Beijinhos, cumprimentos. Boa noite. Sim, porque eu nunca mais cá vou voltar. Boa noite, sim. Metem sempre assim uma cena, Nunca mais cá voltarei. Eles não percebem que o Facebook é um canal aberto, né? As pessoas estão em permanente comunicação se assim quiserem, não se desliga. Foi outro podcast sobre telefonemas em filme. Exatamente. Juiz, um abraço, portem-se bem. Tchau.